Salve, salve, meu povo! Estamos ao vivo mais uma vez para nossa aqui. É quase uma jornada, né, da terapêutica, porque pelo amor de Deus, tem live desde quinta, né? Hoje é segunda, live sem parar. Opa! E aí, Bela? Seja bem-vinda, minha querida. E você que está assistindo do futuro, então, um grande abraço para você. Já recosta aí a coluna, já pega a sua xícara de café, de chá, de Coca-Cola, de água, do que você quiser. O Adriano já chegou, deixa eu chamar ele aqui. Fala, Elita. E aí, Matheus? E Fala, hoje, meu irmão. tudo bem? Salve. Tudo bem, cara, graças a Deus. Conseguiu colocar as ferinhas pra dormir? No caso, as ferinhas é bom jeito, né? Porque tem duas gatas, né? E as gatas não, elas acordam nesse horário, né? Mas o filhote humano, sim, conseguiu. O filhote humano é ótimo. Meu gato também tá aqui atacando, como sempre, né? Passei o dia fazendo obra não, tava lá na obra, mas trabalhando no livro. E aí cheguei e o gato quer brincar. Aí você não tem tempo pra respirar, porque o gato é uma criança, né? Mas eu adoro, cara. Não Cara, gostava. Eu sempre fui um dog person, na real, mas a minha ah, esposa é. me convenceu, né? Mas você tem cachorro também junto, não? Não, não. Eu tinha cachorro quando eu era criança, na casa dos meus pais, né? Ah, Mas tá. essa coisa de ter cachorro e tu ter que cuidar dele 100% e tal, sendo adulto, não é uma insanidade, não faz sentido nenhum. Pois é, cara. Eu tive cachorro só até no início da adolescência, assim. Depois foi só gato, um atrás do outro, assim, 500 gatos. É muito bom. Bom, acho que a gente pode começar, né? Tem 9 pessoas aí. Perdão. Pro pessoal que é lá do teu canal, eu gostaria de me apresentar, Por né? favor, eu ia falar pra tu fazer isso, se puder. Então, beleza. Eu sou o Bernardo Buquerque, né? Eu estou terminando, na verdade, minha licenciatura em filosofia. Eu ainda não tenho o diploma. Eu iria terminar esse ano, mas a pandemia deu uma complicada, a questão de estágio e tudo mais, então provavelmente só no início do ano que vem. Mas enfim, já estou aí me lançando nas redes sociais tentando trazer um conteúdo de filosofia que agregue na vida prática das pessoas, entende? Que possa fazer com que a filosofia saia daquele mundinho que ela ficou, em que as pessoas olham e ficam, nossa, quantos conceitos e palavras difíceis, né? Nunca vou chegar nem perto disso. Impossível para mim de acompanhar e tal. Porque eu reparei que isso acontece muito, né? Mas eu comecei, na verdade, o canal falando de filosofia no vestibular, dando aula pro vestibular e tal, e vi que quem estava me acompanhando eram adultos que nem sempre estavam Ah, eu interessados no sabia, tu vestibular. começou com uma questão bem prática do vestibular mesmo. Exatamente, era arroba filosofia no vestibular. E as aulas eram, tipo, voltadas para o pessoal do vestibular, né, e tal. E aí eu percebi que o público era mais adulto, alguns queriam, de fato, vestibular, mas outros estavam por curiosidade em filosofia, queriam autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tal. E eu vi que esse público subiu, assim, absurdamente. O do vestibular foi morrendo. Falei, cara, o que eu tô fazendo de errado aqui? Porque eu tô fazendo voltado pro vestibular. Por que essa galera do vestibular não tá me seguindo, sabe? Eu falei, quer saber? Eu que vou mudar, vou me adaptar então. E aí me adaptei ao pessoal que queria desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E acabei me apaixonando por isso muito mais do que se eu tivesse só dando aula de cursinho, né? Poxa, faz muito mais sentido para minha vida ensinar filosofia de modo que as pessoas possam colocar em prática no dia a dia. E você aí que tem o movimento de pais estoicos, né? Enfim, cara, não sei nem como falar. Você pegou um aspecto da filosofia helenística e conseguiu fazer um movimento de transformação para a paternidade e tal. Imagina o que dá para fazer com toda a história da filosofia, né? Imagina o tanto de transformação de vida que dá para trazer com cada um dos pensamentos filosóficos e tudo mais. Então eu fiquei assim, uau, quero fazer uma coisa com isso, quero trazer sentido para a vida das pessoas. E aí tô aí. Perfeito. E é por isso que eu comecei a te seguir também. E então, se tu tá chegando só por mim, cara, clica ali, eu já falei pra seguir antes, né? Não só o que o Bernardo tá falando constantemente é legal, mas o que eu acho muito legal é que ele faz às vezes uns posts de resumo, assim, que é uma coisa meio insana. Tipo, como é que tu poderia entender uma escola inteira em quatro imagens? E ele dá um jeito, cara. Ele dá um jeito e funciona, assim. E eu tô aprendendo, assim. Então, cara, altamente recomendo. E a gente vai falar mais sobre isso, né? Semana que vem na nossa live. Com Especificamente sobre certeza. como botar a filosofia de volta no mundo real, como era pra ser antes, né? Então, mas já vale seguir aí, porque
É um conteúdo muito... Exatamente. Já fica o pessoal sabendo aí que a gente vai fazer essa live específica sobre esse conteúdo. Hoje a gente vai falar de outra coisa, mas já fica um esquenta, né? Já fica Exato. preparando. E o pessoal que me acompanha, por favor, acompanhe o trabalho do Adriano, que é muito bom, né? Ele tem uma escola de formação para homens, né? Tem um podcast que é para... O nome do podcast é aquilo que seus amigos não te contaram, né? Não é isso? É, o que seus amigos não te dizem, né? Seus amigos não te dizem. Cara, é genial. Ele tem umas sacadas muito boas. E tem um conteúdo filosófico lá também muito bom, que ele trabalha com imaginário, né? Você tem que imaginar as cenas que ele vai narrando. Poxa, que aquilo ali é muito bom. Um exercício de imaginação muito bom. Principalmente na parte da filosofia. Fiquei muito Bom, grato de te conhecer e conhecer do trabalho. que bom, cara. O podcast ainda é, bizarramente, é a minha mídia que ela mais chega em pessoas, assim, né? Então, é Uhum. doido como ela vai aumentando. E eu recebo muitas mensagens, tipo assim, eu ouço todos os dias, indo pro trabalho, voltando pro trabalho. Pô, maneiro. E, então, eu acho que tem uma coisa que é acessível, né? E é mais tranquilo e tu consegue ver, né? No final é tudo muito filosófico o que tá carregando aquilo. E no final a gente tem essa missão meio compartilhada, assim, que existem meio que metáforas, símbolos ou jeitos mais claros de trazer ideias que são importantes que a gente meio que deixou de pensar, né? Sim. Então, e a brincadeira é meio que essa, né? Tipo, eu sinto que os amigos, de forma geral, a gente meio que fica conversando de amenidades, assim, né? Demora pra aprofundar, a gente só fala uma coisa meio superficial. A gente nunca fala assim, tá, mas tu tá vivendo uma boa vida, sabe? Tipo, tu tá sendo um ser humano decente, né? A melhor metáfora pra descrever o nome porque eu tenho um pouco essa pegada, né? É o cara chega da festa e fala assim, cara, mano, saí ontem, nem sei onde é que eu acordei, na casa da mina, muito doido, nem lembro o nome dela e tal. Essa semana tá assim. E daí o amigo, de verdade, devia falar assim, cara, mas tá feliz com essa vida, né? E fazer aquelas perguntas mais duras, assim, falar assim, cara, vamos conversar sobre como realmente ser uma pessoa melhor, assim. Então é meio que essa ideia, isso que eu tento fazer. Pô, tipo Sócrates mesmo, né? Não O posso me cara, comparar, né? Mas tem essa intenção em comum, total. o cara lá todo feliz, pô, saí com 5 minas de uma vez, acordei não sei aonde, loucão, tá, mas você tá feliz? Cara, Exato. corta a vibe do cara, né? Muito bom, muito bom. Bom, então, pra gente começar no esqueminha que eu botei aqui, eu vou te fazer algumas perguntas de cunho mais pessoal, né? Um testemunho pessoal com a escrita livre, que é o tema da live. Eu queria pedir pro pessoal que está assistindo aí, que pretende continuar, tem um botãozinho aí embaixo de enviar, né? Se você puder compartilhar com mais uma pessoa que você acha que possa, sei lá, tirar algum proveito desse conteúdo, né? Que você sabe que a pessoa gosta de escrever, ou que está buscando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, manda para ela, porque certamente essa live vai ajudar ela em algum momento com alguma coisa. Enfim, e eu e o Adriano estamos aqui à disposição, então ela pode seguir a gente enfim, perguntar o que quiser. Estamos aí para isso, né? E, cara, e pra quem também vem me acompanhando, minha rotina matinal eu sempre posto, né? Às vezes o pessoal comenta, eu fiz um desafio e é uma coisa que várias vezes voltam, assim, né? Então, se tu é uma das pessoas que, pô, pergunta, me ajuda, como é que eu faço mais? Viu o valor nisso, assim, e conseguiu experimentar um pouquinho o poder de impacto que tem e tu acha que poderia, de repente, ajudar uma outra pessoa, eu diria, eu não quero spoiler muito, que é uma das coisas mais democráticas que existem, né? Então, sente alguém que, pô, precisaria de uma ajuda, quer tentar algo que não tem muito esforço, sabe? Não tem que ficar fazendo burpee ou ficar, sei lá, comendo não carboidratos. É mais simples, assim, de mudar a vida. Então, aperta realmente o aviãozinho e manda para essa pessoa que pode ser esse presente, né, de hoje. O gato tava comendo meu pé, resolveu subir aqui em cima. Beleza. E aí, quem tiver seus testemunhos pessoais com a escrita livre, com a escrita terapêutica, com a escrita, deixa aí pra gente poder comentar também com vocês. Não liga pro gato aqui, não, ele faz parte do cenário, tá? É tranquilo. Ó. Bom, então vamos lá, cara. Eu queria começar perguntando quem é você. A gente já falou um pouco, né? Mas o que basicamente você tem feito hoje em dia? Da onde você veio e para onde você está indo? Porra, excelente. Bem curtinha, tá bom. É, quem é você? Tá, normalmente o que eu falo eu sou Adriano, né? Tenho 32, se eu não me engano. A gente perde anos, né? Quando vai passando. Exato. Daí o que é bem importante pra mim, eu sou casado há quase 8 anos, 7 anos. Tenho uma filha de 2 anos e meio. E, putz, tipo, super resumidamente, mais ou menos 10 anos atrás, eu fiz um curso de meditação, me obrigaram a fazer. E daí lá eu meio que descobri. Me obrigaram, tipo, me deram um curso, vai fazer essa porra. E daí lá eu descobri assim.
caraca, tipo, eu achava que eu entendia alguma coisa sobre a existência e eu meio que não entendo nada, assim. Existia algo muito mais profundo e muito maior e muito mais misterioso, assim. E muito mais essencial, talvez, né? E daí, daquele dia adiante, eu meio que fiz o voto, assim, que, cara, eu vou, de alguma forma, todo dia tentar olhar pra isso, ou mergulhar mais fundo e tentar ser meio que um ser humano melhor, assim. E isso meio que virou minha meta, assim, né? Tipo, e daí isso meio que foi liderando minha vida, tipo, desses 10 anos pra cá, assim. Então, cara, eu fui fundo, bem no oriental, acho que a gente conversou antes, né? Uhum. Tipo, a filosofia oriental foi o que me chamou mais no início, assim, porque, e é doido isso, eu acho que chama mais no início a oriental quem é mais antissistema, né? Então, como era o cara meio Che Guevara, assim, no oriental tinha essa ideia de, tipo, não, tá errado, né? A mente do homem branco destruiu tudo, vamos encontrar a paz interior, assim. Então, e no final dos contos é válido, né? Tipo, e é só meio que um caminho, assim. Mas daí eu fui lá, mergulhei, meditação, Bhagavad Gita, hinduísmo, e, e daí foi recente, deve fazer uns, agora 3 anos, 2 anos e meio, e eu vou te falar, cara, que se eu for culpar alguém, eu vou culpar o Jordan Peterson. Jordan Peterson. Boa. Ele foi meio que o cara que chegou assim, mas amigo, já prestou atenção na sociedade que tá vivendo? Porque tem coisa boa aí. E daí, cara, fui super integrando, super fazendo as pazes, assim, com a ideia também do cristianismo. Comecei a ler a Bíblia também, eu não sou nem batizado, não tem nada religioso, assim. Mas eu fui voltando para esse lado mais tradicional, barra ocidental, e fazendo as pazes com todos esses lados, assim. E atualmente, faz mais ou menos um ano que eu tenho podcast, e eu comecei a trabalhar mais intensamente no Instagram. O que eu abri mais recente é essa academia do Homem Virtuoso. Eu posso falar depois mais sobre ela, mas é um trabalho Uhum. para mim, na real, porque eu sinto que o grande desafio da minha vida é a imaturidade. Tipo, eu quero não ser responsável pelas coisas, eu quero brincar e me divertir. Tipo, é isso, entendeu? Sim, sim. Então, por isso até quando tu posta umas coisas um pouquinho mais epicuristas ou hedonistas, assim, eu falo assim, cara, nem incentiva, nem incentiva. Porque eu sinto que é muito fácil, assim, e eu tava meio que nessa fuga, assim, eu meio que criticava tudo porque eu queria que a vida fosse mais leve e mais prazerosa, e não como os adultos estão reclamando sem parar. Aham. E daí eu vi depois o presente, que é realmente carregar algum peso, né? Servir e me limitar, e servir a família, servir a sociedade. E na real que eu sou muito mais feliz, sou muito maior fazendo isso. Mas ainda é meu desafio, né? Tipo, eu tenho aqui a tatuagem do PlayStation, como tu pode ver. Então, do nada, eu já tenho vontade de me libertar e não ter responsabilidade nenhuma, assim, eu fico nesse questionamento. Então, eu queria a Academia do Homem Virtuoso para isso. É como a gente pode realmente ser um homem melhor, um homem mais responsável, um homem mais maduro e principalmente bebendo de fontes que meio que já resolveram tudo, assim, né? Eu sinto que já foi resolvido, né? As helenísticas meio que para mim já resolveram tudo. Eu sinto que o cristianismo até melhorou alguns pontos, mas no final dos contos talvez nem precise, assim. Então, em vez de a gente ficar perdendo... eu fiquei zoando recentemente o poder do hábito, ou Atomic Habits, e todas essas coisas, cara, são legais, mas daí eu falo assim, pô, Epiteto falou isso há 2000 anos atrás, entendeu? Então, tipo, beleza, é legal, mas não tem nada de inovador, assim. Então, essa ideia de trazer ideias ancestrais para homens se tornarem os melhores homens que eles podem ser. Então, eu faço um encontro semanal, é exclusivo para homens, e atualmente a gente está, acho que, em 2 ou 3 vagas, assim. Então, se quiser saber um pouco mais, na minha bio tem mais informações. Resumidamente é isso. Eu tenho um trabalho formal, eu trabalho numa empresa de investimentos, cuidando da parte de cultura, engajamento, treinamento, e dentro de RH mesmo, que eu gosto muito, tenho muito prazer, assim, tentar deixar as empresas também, trazer um pouquinho de estoicismo e filosofia para dentro das empresas, né? Maneiro, É isso. maneiro. E tu é formado em que mesmo? Você tinha me falado, mas eu esqueci, cara. Cara, eu sou formado em comunicação social, né? Comunicação. Publicidade e propaganda. Show, show. Publicidade. É muito legal, e vindo da publicidade e propaganda, tu conseguir trabalhar com todas essas outras coisas, né? Não ficar preso no teu nicho, cara, sensacional, muito legal. E eu queria saber um pouco, então, como que a escrita... Cara, desculpa meus espasmos aqui, é que o meu gato resolveu simplesmente me atacar. Ele tá pulando no meu colo, mordendo meu pé, atacando o fio aqui. Né? Tá muito difícil. É quase um filho. Pô, cara, tá difícil assim. Mas vamos lá. Como que a escrita surgiu na sua vida e qual o papel dela? Você pratica escrita livre, não é isso? Não é exatamente a escrita terapêutica, né? Cara, tá Cara, complicado. Sara, meu amor, por favor, guarde esse gato no quarto com você. o...
Então, eu não sei exatamente a diferença. Tipo, quando eu fui escrevendo, eu acho que ninguém estava usando muito. E a minha sensação, quando eu estou fazendo, é bem livre, assim. Então, eu fui repetindo esse termo, assim. Mas eu acho que o creative writing pode ser visto assim também, ou a terapêutica. Tipo, no final das contas, pelo que eu vi, não é tão rígido o que realmente cada uma quer dizer, né? Cada uma usa de um jeito, né? Eu Sim. chutaria que elas são, no final das contas, ainda bem similares, assim, né? Mas vamos lá. Cara, não sei se você conhece um livro chamado O Caminho do Artista. Eu vi você falando sobre, Ah, mas mas eu não antes tu nunca conheço. tinha... Não tinha entrado em contato. Esse livro, ele ficou tipo um best-seller, assim, e a mulher é a Julia Cameron, e ela realmente é a mulher do James Cameron, né, o cineasta. Ela também foi cineasta. E, cara, ela deu 20 anos, eu acho, de workshop de criatividade. Ela dava, tipo, para Uau. advogados, para juízes. E ela tem essa ideia que, tipo, todo mundo precisa ser mais criativo. É importante libertar isso para todo mundo. E depois que ela ficou fazendo isso por esses 20 anos, ela escreveu o livro resumindo... é assim meio que a tese que eu tenho, como tu pode ser mais criativo. E daí, cara, o core do negócio, e uma das primeiras coisas que ela fala, ela chama de morning pages. Ficou muito famoso com morning pages também. Não sei se já viu, tipo, páginas da manhã, sei lá. E Uhum. ela fala que é 750 palavras, na real, isso. Então, escreve 750 palavras todo dia. E ela defende muito a mão. Eu até ia perguntar como é que é a tua, se tem algum tipo de limitação ou não de ser a mão, se tem alguma recomendação. Mas ela fala que na mão tá mais conectado com o corpo, o ritmo é mais lento, né? Então tu não consegue meio que atropelar as ideias que nem o teclando, né? Então tu tem que processar mais quando tá escrevendo. E Uhum. acaba sendo uma coisa mais física, né? Então tem esse lado terapêutico do movimento do corpo, né? 750 palavras todo dia. E a tese dela é que quando tu faz isso, tu meio que começa o teu dia já com um pouquinho de menos confusão e poluição mental, né? Então tu começa com Perfeito. certa liberdade, assim. Eu falei, vou tentar. E, cara, eu comecei a fazer, sei lá, pouquíssimos dias. Isso quem me trouxe foi minha esposa, tá? Da outra vez eu não botei o crédito devido. E, e quando eu comecei a fazer isso, tipo, foi bizarro a diferença que fez na minha vida. Tipo, isso que é mais incrível porque, como eu te falei, como eu vim do oriental, eu tinha muitas práticas, né? Então, cara, pranayama, yoga, diversos tipos de meditação, recentemente, né? Cold shower, Wim Hof, tipo, eu testo todas essas coisas e é bizarro como nada nunca se comparou com o efeito que esses 15 minutos de escrever as palavras tiveram no meu dia, assim. Então eu sempre falo, se tu puder escolher só uma prática de todas as práticas, né, do teu Bulletproof Coffee ou teus agachamentos aí, cara, é bizarro, porque eu acho que custa realmente muito pouco e para mim é uma meditação realmente ainda mais avançada. Porque a meditação Uhum. é importante, eu não sei se tu faz isso ou não, tu se observar e tu ficar mais presente, tu leva isso pro resto do dia. Só que tu começar a mente meio que zerada, né, tirar as ideias, fica muito mais leve. O momento presente ele se torna mais acessível também, sabe? Então, hum, foi assim, daí deve fazer agora o quê? Uns 5 anos. Eu vou e volto, mas eu tenho. Comecei no Evernote, então eu tenho blocos e blocos, eu ponho a data, consigo ver cada dia que eu escrevi. E faz um ano, um pouco mais, que eu tenho botado em caderno. Então eu vou somando uns caderninhos assim, o que é muito mais legal. Eu posso tirar foto É. no Instagram, porque tem caderno. Então, resumidamente é isso, cara. E é a primeira coisa que se faz no dia, assim, você tem que já acordar e fazer isso. Já eu fiz isso por muito tempo, com a primeira. Atualmente, como eu tô tentando botar atividade física, eu tenho achado melhor fazer depois de atividade física. Tá, Mas entendi. eu realmente não sei qual é o melhor, tá? Porque atividade física para mim, correr especificamente, acaba sendo bem meditativo, assim. Então eu sinto que eu faço somente trabalhar nas ideias quando eu tô correndo, quando eu chego, tipo assim, não, agora vai começar o dia de verdade, e eu ponho tudo pra Uhum. fora assim que eu saio do banho, assim. Tenho feito assim. Ah, não, E e aí? desculpa, eu ponho pra fora, tipo, um pedaço relevante, 5 minutos, e eu sempre fecho, na real. Eu faço os dois momentos, tá? Às vezes o da manhã eu posso falhar, mas o da noite raramente eu falho. Uhum. E esse também é muito importante, porque por mais que eu não. Eu falo, né? Pô, não faz sentido meditar antes de dormir porque tu não vai ter o benefício, né? Porque o benefício tu vai dormir. E por escrita livre, eu diria que é assim também. Só que eu não sei, cara. Eu sinto que eu também durmo mais profundamente e com mais qualidade. Isso Sim. é uma coisa muito importante pra mim, assim. Então, é como se fosse um dos melhores remédios pra eu conseguir adormecer melhor, sabe? Então, no final do dia eu sempre tento escrever, botar tudo pra fora que eu senti, como é que o dia fechou, assim, sabe? Então, eu tento escrever um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, na real. 5 minutos e 10 minutos. E você escreve, sim, qualquer coisa que vem na cabeça mesmo. É criatividade livre total.
sim, e daí até quando eu tava fazendo o desafio, como o importante é só escrever, às vezes tu escreve qualquer coisa mesmo, né? Então tem umas que eu falo assim, não quero fazer essa porra hoje, tô morrendo de sono, sabe? Tipo, e é isso, tipo, é como se fosse, se minha mente falasse, né? De forma livre. Então eu meio que olhar os meus pensamentos, né? Então, só pensando assim, que legal, putz, às vezes até tipo, olha que legal essa letra, fiz toda errada ela agora, tipo, às vezes super meta, sabe? Meio doido. Mas é comum ter um teor de tipo, o que eu mais senti hoje, o que mais tá me preocupando hoje, sabe? Então, qual é o meu medo, o que eu fiquei feliz. Então, acaba quase sempre tendo isso. Se tem algo meio relevante, eu também cito, porque ele tem esse papel de diário, ele acaba tendo esse papel de diário. Né? Então, tipo, hoje aconteceu essa coisa importante, mas eu sempre foco em menos só relatar os fatos, falar, e eu senti isso, e eu pensei isso. Sim. Então, mas no final dos contos é livre, cada dia é bem diferente um do outro, assim, sabe? Cara, é muito alinhado com a escrita terapêutica. Inclusive, a escrita terapêutica ela é tipo um chapéu, assim, né? Tipo um guarda-chuva, digamos assim. Tem um guarda-chuva. Embaixo dele, desse nome, escrita terapêutica, tem diversas modalidades de escrita, né? E eu acho que a gente poderia colocar esse creative writing, que é a escrita livre, né? Debaixo desse guarda-chuva da escrita terapêutica, entende? Porque, inclusive, para quem está aí que não conhece, que não sabe, né? Vou lançar essa semana um e-book junto com a minha amiga Laurine, psicóloga, está aí presente. Laurine, depois dá um aceno aí de novo. E a gente lá, depois de fazer toda a bagagem teórica, né, do que você precisa para escrever, tanto ambiente, quanto horários, quanto ferramentas, enfim, toda essa questão também histórica, da onde surgiu a possibilidade de você se escrever, né, fazer uma autoescrita, digamos assim. Quem que primeiro passou a olhar a escrita como uma ferramenta possível de autoanálise, né? Inclusive, eu precisei recorrer à filosofia, porque a escrita começa lá na Mesopotâmia, lá 4.000 a.C., assim, e tal. A Lau deu um oi, sigam ela, psicóloga ótima, tem uns textos muito bons. E vai lançar o livro junto comigo. E, bom, só que, a princípio, a escrita era a reprodução de sentidos em símbolos. Né? Você tem um sentido de alguma coisa que é comum a mim e a você, e eu quero expressar para você esse sentido. Então, para isso, eu crio um símbolo. Né? São as nossas letras. E que formam palavras e frases, enfim, nada mais são do que símbolos que carregam sentidos por trás. E aí, cara, você vai vendo ao longo da história da filosofia. E você vê um cara, Sócrates, chamado Sócrates, né? Que nunca escreveu nada na vida, mas que chega para todo mundo que pergunta para ele e fala: o autoconhecimento tem precedência sobre todos os conhecimentos. Então não adianta você querer ficar aí discorrendo e escrevendo sobre todas as teorias da criação do universo se você não se conhece. Né? Uma vida que não na qual você não reflete sobre ela, sobre a própria vida, ela não vale a pena ser vivida. E o cara nunca escreveu nada, mas ele já lançou essa. Tanto que seu primeiro discípulo, né, o mais famoso pelo menos, Platão, já pegou essa ideia e escreveu uma autobiografia chamada Carta 7, né, que é a Carta 7 de Platão, que é ele contando um pouco da história dele, mas não é propriamente terapêutico, é autobiográfico. E eu continuei procurando, então, peraí, vamos ver quem é que escreveu, quem começou a escrever isso de forma a pensar sobre si mesmo e tal. E aí eu só consegui encontrar, se alguém tiver outro modelo, me avise, um modelo mais antigo, eu consegui encontrar em Santo Agostinho, no início da Idade Média, transição da Idade Medieval, desculpa, da Idade Antiga para Medieval. Agostinho começa a escrever, assim que ele se converte ao cristianismo, ele escreve o livro Confissões, que é ele diante de Deus, ou seja, é um interlocutor onipotente, onipresente e onisciente, né? É um interlocutor que sabe de tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que ele sente. Então, esse interlocutor não precisa que Agostinho narre nada para ele, porque ele já sabe de tudo. E aí é que está o diferencial de Agostinho. No começo ele fala: eu estou aqui diante da luz, né, diante da graça, para tomar conhecimento de mim, para me ter como objeto de conhecimento. E aí eu falei: cara, é isso. É isso. É um cara que se coloca diante de um interlocutor que já sabe de tudo, ele não precisa explicar nada, mas ele está narrando a sua história para se entender melhor. É ele mesmo. Por que
eu tomei essa decisão, por que eu fiz assim, por que eu fiz assado, por que isso, por que aquilo. E ele começa no meio a fazer algumas orações, né? Senhor, me ilumine para que eu compreenda tal coisa, porque eu compreenda por que eu agi assim, ou por que o Senhor deixou isso acontecer. Enfim, o livro é uma grande oração no final das contas, né? Mas é uma narrativa da vida dele diante de Deus. E aí continuei procurando um pouco mais à frente, depois eu encontrei um cara chamado Montaigne, na França, né, no século XIV, início da Idade Moderna, e ele era, o nome dele na verdade é Michel, né, é Michel, Senhor de Montaigne, ele é senhor de uma cidade chamada Montaigne, mas todo mundo conhece ele só como Montaigne. E ele meio que se abdica assim, de todas as atividades políticas que ele exercia, vai para o meio do mato, num castelinho que ele tinha no meio do mato, fica sozinho e passa a anotar todos os pensamentos que ele tinha. E ele relata no começo, né? Eu não sabia que os pensamentos atrapalhavam tanto quem quer pensar. Isso é engraçado, né? Tipo, no ócio, os pensamentos atrapalham quem quer pensar. E ele fala, meu caro leitor, se você está lendo esse livro aqui com algum intuito de conhecimento científico ou filosófico, pode deixar isso para o lado, deixa para lá, porque o assunto desse livro é um assunto frívolo, é um assunto vazio que sou eu mesmo. Então, se você veio procurando outra coisa, pode deixar o livro de lado, né? Então, eu fui vendo esses caras que começaram a usar a escrita como forma de autoanálise, como uma espécie de filosofia de si, né? Buscar se olhar como objeto filosófico. Enquanto está todo mundo procurando a verdade fora, todo mundo procurando objetos filosóficos fora para estudar, esses caras estão olhando para a existência deles como objeto filosófico. Isso é sensacional, assim, perdão a expressão na palavra, de cair o cu da bunda. Assim. Cara, eu acho que sensacional ainda é pouco. Eu acho que é meio que o ato mais corajoso que alguém pode ter, entendeu? Tipo, eu acho que tu olhar pra dentro da tua alma, tipo, encarar de frente, assim, tipo, isso que eu realmente sou lá no fundo, tipo, tu ter essa força de ficar olhando ali e falar assim, mas tudo isso mesmo? E essas partes também, tipo, cara, isso também... Cara, isso tem que ter muita coragem, né? Tipo, como é terapêutico, não é agradável, não é gostoso, não é Não. prazeroso, né? Mas também o que acontece quando tu vai fazendo essa jornada, ou saindo do outro lado, é que, tipo, cara, uma nova realidade se desdobra na tua frente, né? Então, tipo, é meio bizarro, assim, tudo até... É aquela coisa meio... Eu odeio essa metáfora exagerada, mas é aquela coisa meio da pílula do Matrix, entendeu? Tipo, Uhum. vai querer viver num mundo, tipo assim, não, eu tô ligado, né? Tipo, eu sou meus pensamentos, eu tenho controle deles, tá tudo sob controle, que acho que a gente meio que vive assim. Ou falar assim, cara, tu não tem a mínima ideia, tipo, o que que tu é, o que que tu pensa, tá ligado? Tipo... Exatamente. Isso que é incrível no processo de escrita terapêutica é quando você guarda o que você escreve. No processo de escrita como um todo. Porque você tem a oportunidade de revisitar aquilo que você escreveu um mês atrás, ou um ano atrás, ou 10 anos atrás, não importa. E você começa a perceber links, nexos na sua vida que se você não parasse para pensar, você não ia ver nunca. Sabe? Você não ia conseguir perceber nunca se não tivesse aquele registro. Então assim, é literalmente um poder que a gente tem na nossa mão. Né? É um poder. É um poder da mente que a gente não sabe usar ainda, né? Que é escrever. É uma coisa tão simples, né? Escrever. Você senta e escreve. Claro, estou falando mal de quem é analfabeto, né? Não é isso. Né? Hoje o pessoal tem essa tendência de conseguir extrair maldade de qualquer Não tipo de precisava frase, ter né? esse meio, não precisava. Mas eu ia até te perguntar sobre essa coisa da volta, porque pra mim a volta não é uma das mais importantes, mas eu não consigo separar. Tipo, pra mim ela tipo, é a parte mais prazerosa, em vários sentidos, mas ela Uhum. gera muito impacto, assim. E o que eu acho mais bizarro, desde que eu comecei a escrever, eu vou te perguntar como é que é a experiência pra ti, é que é muito difícil tu escrever todo dia e tu reler com alguma certa frequência e tu ter a sensação que a vida tá passando muito rápido. Porque Sim, a vida passa muito rápido, porque a gente meio que não homologa a vida, né? Então a gente vai vivendo no modo automático e fala assim, mas a semana passada foi igual a outra, que é igual a outra. Mas nenhuma semana é igual, na realidade. Né? E todas acontecem muitas coisas. E ela também, quando eu fui vendo a experiência, ficou muito claro e quase inegável para mim uma das premissas, que é que eu sinto que a gente está sempre em evolução, né? Os espíritas falam isso também, né? A gente está sempre em crescimento, como se fosse tipo, uhum. o máximo que pode fazer é meio que atrasar o crescimento, mas não tem como lutar contra o crescimento. Essa é meio que uma ideia que eu gosto muito, eu sinto ela, e fazendo uma coisa dessas, é muito difícil tu não ver, porque o que eu faço assim que eu acabei de escrever, eu volto uma semana, exatamente, e eu leio,
E daí uma semana já é incrível. Eu falei assim, caraca, mano, tipo, já mudou muita coisa em uma semana. Eu tava preocupado com aquelas coisas já se resolveram, já apareceram outras, e eu volto sempre um mês. 10 vezes, dias importantes, eu volto um ano ou mais. E daí quando volta um mês, cara, pra mim é bizarro, assim, tipo, eu falo assim, cara, é isso que eu achava que era a vida um mês atrás, essa é a minha preocupação, é isso que eu tava sentindo. Fala, tipo, cara, e daí quando tu vê a tua incompetência em ler a vida e ler as situações, quando tu volta no momento de agora, fala assim, cara, então o problema de agora, será que realmente é o problema? Provavelmente não, entendeu? Tá ligado? Então, Exatamente. cara, tipo, pra mim é bizarro, tipo, é bizarro, assim, tipo, o poder, assim, de ver como tu cresce todos os dias, assim, e se tu não parar pra ler, tu vai só achar que, tipo, ah, não, eu sou um merda, sempre igual, não tá sempre igual, cara, as coisas estão se Sim. modificando, tá ligado? Então, Naquilo que a gente chama de escrita terapêutica, tem essas diversas modalidades, né? Então, por exemplo, tem modalidades em que você escreve cartas para o futuro, né? Então, é você agora dizendo para o seu eu no futuro alguma coisa que você acha relevante que ele saiba quando chegar lá. Ou então cartas para o passado, em que você vai usar da tua imaginação para relembrar de situações da tua infância ou da tua adolescência, onde você quiser ir. Você entra ali naquela cena, né? E é como se você conversasse com o seu eu do passado. Eu lembro quando eu fiz isso, que eu fui lá quando meus pais se separaram, né? E fui, de alguma forma, me abraçar, né? E falei, cara, vai ficar tudo bem, a culpa não é tua, né? E tudo escrevendo, né? Fica tranquilo, a culpa não é tua e tal, enfim. E isso é uma forma de se reconciliar com a sua própria história, né? E também você tomar, como você falou, tomar essa, eu não sei que palavra usar, mas assim, de alguma forma se sentir protagonista da sua vida, da sua própria história, porque você olha para trás e fala, olha onde eu tô e olha onde eu estava, né? Eu me reconcilio comigo mesmo no passado, falo, cara, eu consegui superar isso aqui, né? Então talvez dê para superar outras coisas. Ou você perceber, não, ainda não superei, mas olha, é possível, olha o tanto que eu já estou diferente de lá para cá, né? Enfim, quando você tem essas armas, né, essas possibilidades, a vida fica um pouco mais simples. No começo é desconfortável, né? Como você falou, como um processo terapêutico, nunca é fácil. Nunca é gostosinho, né? A vida não é um pudim. A vida dói, a vida tem sofrimento pra caramba, né? Tem um amigo meu que falava que só tem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que sofrem com sentido e as pessoas que sofrem sem sentido, porque todo mundo sofre, né? E uma forma de sofrer com sentido é você ter consciência do sofrimento que você tem todos os dias, né? Deixá-lo registrado e não para ficar adorando o sofrimento, mas para você perceber que ele muda constantemente, que ele é muito volátil e que, enfim, você não precisa se preocupar com ele. Faz parte da vida, né? É a questão dos básico, estoicos. É a questão dos estoicos. O sofrimento está aí. Você ou se reconcilia com ele, ou você vai ficar para sempre batendo as pernas e resmungando, gritando igual uma criança e, enfim, não vai morrer na praia. porque não tem. Eu falo sobre isso, o pessoal, ele faz muito essa pergunta impressionante como volta, né? Que é a questão da aceitação estoica, né? Que tipo, cara, mas daí tu vai aceitar uma coisa que teoricamente não te faz bem e tal, tá? E daí você fala assim, cara, no final das contas, o que tu vai fazer ou não, sinceramente, não importa. A realidade tá aí, e o sofrimento tá aí, e eles não estão nem aí, entendeu? Se tu aceita ou se tu não aceita, então, tipo, a realidade é essa, entendeu? Ela tá na tua frente. Uhum. Então, e daí tem uma mestre minha que eu gosto muito da ideia, ela fala assim, cara, o que acontece toda vez que eu brigo com a realidade é que eu perco, né? Então, tipo, talvez eu pudesse só parar de brigar e fazer as pazes com a realidade, né? Só que, tipo, quando a gente fala assim, ah, beleza, muito fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Porque a gente conta um monte de historinha no qual a gente se sente, tipo, injustiçado ou tem circunstâncias e tal. Então a gente dá um jeito de realmente lutar contra e ficar naquele espaço que é... Eu falo, lutar com a realidade não é exatamente mudar uma situação, mas é quando a gente fica no pensamento como eu queria que fosse diferente. Isso que é lutar com a realidade, né? Então, e daí até dando o exemplo das pessoas que me perguntam, mas eu tô num lugar que é ruim, que é abusivo, que tem condições que me atrapalham. Eu falei, beleza, mas tu querer que seja diferente não vai ajudar em nada nesse processo, né? Tipo, a primeira coisa que tem que entender, tipo assim, é isso que tá acontecendo. Tipo, essa situação, esse é qualquer coisa abusiva ou negativa, tipo, essa é a realidade. E daí agora eu defino, eu suporto ou eu interrompo, tá ligado? E até o contrário, porque no momento que a gente fica lutando contra, mas eu queria que meu relacionamento não fosse abusivo, eu queria que meu marido não fosse um merda preguiçoso, ou qualquer coisa assim, sabe?
E daí a gente fica esticando, que tipo assim, mas ele vai mudar, ou ele vai mudar. O que é diferente de falar assim, cara, é isso que é agora, ou eu ponho um limite e falo o que é importante pra mim, ou eu saio porque eu não aguento mais, sabe? Tipo, então, é muito doido como a escrita, ela te ajuda, é uma ótima ferramenta nesse processo de fazer as pazes com a realidade, porque tu tá escrevendo meio que a realidade todos os dias, né? Tu fala assim, Sim. caraca, é assim mesmo. E eu vou te falar, era assim ontem, e era assim anteontem. É difícil, todo dia, né? Todo dia tem sofrimento, todo dia tem alguma coisa que me incomoda, todo dia eu tô penando, eu tô cedendo pra algum vício, sabe? Tipo, todo dia eu não sou perfeito. Então, e daí quando vai passando os dias, tu fala assim, cara, o que hoje é? Só mais um dia. É assim que os dias são, tá ligado? Mas sem fazer a escrita, eu acho muito difícil de sentir isso, né? Tipo, e de novo, isso quem tá falando aqui conceitualmente não é conceitual, entendeu? Tipo, não é ideias que, tipo, tá aí o Bernardo falando assim, putz, legal, gostei da ideia, cara. Não, tem que experienciar o negócio, entendeu? E daí você tá falando, essa talvez seja uma ferramenta, uma das mais fáceis e mais rápidas de conseguir começar a experienciar, né? Essa Pois parte. é. Realmente, cara, é uma que você tem mais resultado em tão pouco tempo, né? É o que você tinha falado, que diante de todas as coisas que você experimentou, foi essa que você guardou e que recomendaria sempre como fundamental, né? Eu tenho esse costume de escrever desde sempre, né? Sempre fui muito impulsionado a escrever. Eu escrevo mais por emoção, né? Por passionalidade do que por racionalidade. Então eu tinha muito esse impulso de botar no papel qualquer coisa que eu estou sentindo aleatoriamente. Foi uns 10 anos fazendo isso até eu descobrir Que que legal. tinha essa modalidade escrita terapêutica, de que a escrita podia ser uma forma de terapia. Eu já estava fazendo, não sabia, né? Descobri que tinham outras formas além das que eu fazia, né? Porque eu sempre tinha um diário de contar o dia, literalmente descrever o dia. Eu tinha um caderninho de orações, onde eu pedia a Deus ajuda para melhorar nos pontos em que eu percebia no diário. Eu tinha um caderninho de poesia e um caderninho de contos. Isso desde o início da adolescência, assim, eu Legal. sempre tinha esses cadernos. Tanto que eu tenho pilhas e pilhas de cadernos, assim, guardados lá no quarto na casa da minha mãe. Ficam lá já tá velho, amarelo, enfim. E aí até hoje, o meu tá aqui em cima agora, né? Até hoje eu prefiro esses caderninhos, assim, pequenos, né? Esse aqui é o mais novo, ainda não tem Muito quase bom. nada escrito. Mas, pô, esse teu tá meio baixa qualidade. Dá pra comprar um melhorzinho, assim, né? Pô, cara, eu não tenho essa condição, né? Tá R$ 22 o negócio, R$ 22. Pô, cara, isso aqui custou Eu R$2,99. sei, é 2,99, eu sei, tá ligado? Já usei isso também. Vou chegar lá, calma. Bom, é porque eu escrevo, assim, de forma muito aleatória, normalmente. Eu tenho pena de usar esses cadernos mais caros, porque fica muito Cara, mas rabiscado. a mulher do livro, a Júlia, fala assim, tu for comprar um diário, tu compra o mais vagabundo que tu tiver. Porque se for comprar um bonitinho, tu vai ficar com dó das páginas. Das Exatamente. páginas. Eu tenho Total. uns caderninhos mais bonitinhos, normalmente que eu ganhei de alguém que viajou e tal. Eu fico, cara, Não como é que usa. eu vou usar isso aqui? Não dá pra usar, velho. Eu vou estragar o caderno. Total, total. Aí eu prefiro esses aqui, porque eu desenho, eu rabisco, enfim, faço de tudo. Eu não vou mostrar aqui, porque eu já fiz isso no sábado. Sábado foi uma humilhação pra mim. Não sei se você ficou sabendo, eu fiz uma live pra fazer confissões humilhantes. Então eu abri meu caderninho e li algumas coisas que Que estão ali, legal. que eu nunca tinha lido pra ninguém, tipo, porque é o meu caderno pessoal, nem minha noiva lê, entende? E eu achei que eu precisava ler para as pessoas terem alguma noção do que é essa prática, de como colocar no papel. Então eu falei, olha, vou me expor aqui, tá? Se quiser falar mal de mim depois, fala, mas é isso aqui. Boa. No meu, porque assim, para mim funciona muito escrever o que eu estou sentindo aqui e agora. Eu preciso respirar fundo, sentar e me encontrar existencialmente. Tipo, eu sou o Bernardo, hoje tenho 24 anos, eu estou sentado aqui, eu moro em tal lugar, enfim, eu vou acertando as coisas que já estão certas, tomando consciência da minha vida, olha, eu trabalho com isso, eu faço assim, eu sou assado, tá, e o que, que eu posso fazer a partir disso? Né? Normalmente as minhas meditações vão por aí. O que eu posso fazer a partir do meu aqui e agora existencial? Total. Né? E aí, ao longo disso, cara, eu vou deixando fluir qualquer coisa. Às vezes não tem criatividade para escrever, então eu vou escrevendo palavras aleatórias. Depois eu destaco quais são as palavras que me chamaram mais atenção, por exemplo, e escrevo alguma coisa sobre elas. Tipo,
como você falou no começo da live, às vezes eu sento e falo, eu não quero escrever. Eu tô confuso, eu tô com raiva, minha mente está embotada, eu só quero chorar ou deitar a cabeça no travesseiro e acordar uma semana depois. Mas eu tô aqui e preciso encontrar um sentido que eu tô vivendo aqui agora. Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Assim, é literal mesmo, eu escrevo essas coisas, sabe? Porque é como se eu tivesse no lugar de uma terceira pessoa. Eu passo a observar a minha vida, os meus problemas de Mas é isso. fora. Tipo, eu acho que a meditação, ela faz isso também, tá? Só que Uhum. é diferente porque tu não consegue ver depois. Então, tipo, É, o samadhi, né? A grande busca é tu conseguir entender que você realmente não é nem o corpo, né? Essa ideia, tipo, você não é os pensamentos, você não é o corpo, você é algo além disso, né? E daí tu acha que tu é um indivíduo, mas o indivíduo é uma ilusão, né? Meio que essa ideia. Beleza, faz sentido, né? E não é tão diferente do cristianismo, no final dos contos, que a alma é algo eterno além do corpo, né? Mas uhum. eu acho que não tem é diferente de tu ver as palavras escritas no papel e tu falar assim, caraca, olha só, tipo, eu jurei que eu era isso aqui e quando eu tô olhando aqui, tipo, não é isso que eu sou, sabe? Tipo, isso são só, tipo, algumas ideias que tá passando pela minha mente e eu nem escolho muito bem por que elas estão passando, assim. Então, tipo, eu acho que é bizarro a realização instantânea, que é, tipo, sabe essa confusão que tu tá vendo no teu cérebro? Cara, é meio que só a confusão do cérebro, entendeu? E existe algo além do cérebro, meio que atrás, ou acima, ou abaixo, ou profundo, que consegue observar o cérebro. E é isso que você é. Né? E daí tu ter essa realização meio quase espiritual, vamos dizer assim, cara, tipo, muda totalmente como tu interpreta a vida e como tu interpreta você mesmo, como tu interpreta todas as relações, né? Tipo, de novo, eu me dou conta disso todo dia. Quando eu ponho no papel de novo e eu realmente estava emaranhado. Falei assim, cara, não, dessa vez eu sou esse pensamento aqui. Isso aqui eu sou. Porque isso aqui tá muito... Daí põe pra fora assim, não, é só um pensamento mesmo. E eu não sou ele, tá ligado? Tipo, olha só que legal, é só um pensamento, sabe? É uma desassociação instantânea, sabe? E é muito poderosa. Eu acho que a gente sofre muito porque a gente tá muito associado, tá ligado? A gente tá É. perdido ali no negócio todo, assim. Então, putz, é bizarro. É. Um dos fundamentos da escrita terapêutica é justamente você dar nome às coisas, né? Porque, cara, quem já praticou, como você falou, é como se te pegasse o pensamento na mão, né? E colocasse no papel. A sensação é exatamente essa. Você tira alguma coisa de dentro de você e coloca no papel e você fala, cara, não era eu. Era alguma coisa que tinha aqui junto comigo. Não era eu exatamente, sabe? Essa sensação de alívio é incrível, né? Eu até estava fazendo uma comparação com um amigo outro dia, que no rito católico, né, você vê isso nos filmes, para expulsar um demônio, por exemplo, num exorcismo, você tem que saber o nome dele. Né? Você tem que falar o nome dele e expulsar usando o nome dele. Tem que forçar ele a falar o próprio nome e usar o nome dele para expulsar. E aí, cara, a gente fez essa analogia, né? É tipo isso, você força você mesmo a dar um nome para aquilo que você está sentindo. Quando você faz isso, você se liberta. É quase instantâneo. Junto com a minha noiva, conversando sobre o meu processo de depressão, né? Eu sou um paciente de psiquiátrico, né? Tomo remédio para depressão e tal, já há um ano. É uma luta diária, assim, não é fácil. Tem dias e dias, né? Tem dia que tá no buraco total, tem dia que você tá mais ou menos, tem dia que você tá na euforia, tem tempos em que você tá no buraco, tem tempos em que você tá bem, enfim, no começo é assim mesmo. E aí, foi só de um ano pra cá, mesmo fazendo escrita terapêutica há mais de 10 anos, eu consegui perceber que olha que interessante, só depois de 10 anos escrevendo que eu percebi que a maior parte das coisas que eu escrevi, que eu falei, que eu vivi, não eram eu, não eram minha voz, não era essa parte que você falou que está para além do cérebro, né? Era a voz da depressão em mim. E aí ela brincou comigo, cara, isso aí é a voz do senhor Cocô. Eu falei, senhor Cocô? O que é isso, velho? Aí ela me lembrou de um episódio do Cocoricó, não sei se você viu isso na tua infância, adolescência, não sei. Cocoricó, claro. Cocoricó, né? E tem um episódio do senhor Cocô, que é a música do senhor Cocô. E ele começa a cantar, falando o quanto a vida dele é ruim, porque ele fica lá no chão e todo mundo xinga ele o tempo todo, e ele não serve pra nada, não sei o que, não sei o que lá e tal. E aí depois perguntou pra ele, tá, senhor Cocô, mas como o senhor ia ficar feliz? Ah, eu ia ficar muito feliz se eu fosse adubado, porque eu ia ser enfiado na terra, ia servir para plantar novas plantinhas, não sei o que, enfim. Mas a maior parte da música é ele reclamando da condição dele, né? Aí ela falou, cara, essa voz aí é a voz do senhor Cocô. Eu adotei, né? Agora eu sei.
eu sei quem sou eu falando e quem é o senhor Cocô falando em mim, sabe? Agora, essa voz da depressão em mim, ela me ditava comportamentos, né? Ela me afastou de relacionamentos familiares, de relacionamentos de amigos, de vida social, me afastou de, enfim, de diversas coisas. Aquilo que eu achava que era eu, que eu estava construindo, na verdade era uma doença que estava tomando conta do meu cérebro de alguma forma. E que eu ainda estava ali escondido, precisando me manifestar. E foi só quando eu nomeei, pá, senhor Cocô, é que eu consegui agora, tipo, diferenciar. Não, esses pensamentos aqui não são meus. Porque no Né? momento que ele é o Eu senhor jogo. Cocô, ele não é você, né? Tipo, no momento que ele tem um nome, Exato. ele não é mais você, ele é alguma coisa além, um objeto, né? É algo que está aqui junto comigo, né? Eu reconheço que está em mim, mas não sou eu. Né? Ele está em mim, mas não sou eu, e em algum momento ele pode deixar de estar em mim. Porque é um processo de terapia, é uma doença que uma hora vai embora. Né? Se Deus quiser. Porque... Cara, mas eu até foi legal tu falando, eu fiquei pensando assim, o Krishnamurti ele fala isso também. E no final das contas, todo pensamento for algum tipo de doença, entendeu? Tipo, porque no sentido que quando ele fica com a gente se associa a ele, a gente tá nos ditando, a gente já não, a gente já se perdeu, tá ligado? Tipo, de algo que existe que é essencial e que é, pode dizer, como é que você, tipo, imutável ou não tem como ser tirado a paz, né? Como se fosse meio que uma paz que todo mundo tem por direito internamente e é o que a gente é, né? Tipo, agora, tipo, a gente começa a entrar num quesito um pouco mais espiritual, né? Mas a minha visão é assim. E daí começa a ter pensamentos que eles são meio que doenças, eles são confusões, assim, e daí a gente começa a sofrer porque a gente meio que acredita nelas, ou monta nelas, ou fica nelas, ou Uhum. se confunde com elas, né? E quando, obviamente, depressão é um caso muito mais exagerado, mas quando qualquer pensamento não é meio que também isso, né? Tipo, a gente carregando coisas que não são exatamente a gente e a gente acha que é a gente, e daí por isso que a gente tá se ferrando, tá ligado? A gente tá meio que. No final das contas é isso, é uma falta de autoconhecimento, tá ligado? Tipo, Exato. fracassar de saber quem você realmente é, o que você realmente é. Né? Isso é uma das coisas que a escrita terapêutica proporciona, porque na medida que você vai escrevendo, você vai aprendendo a discernir o que é a tua voz e o que não é. Foi o que eu falei, eu precisei de 10 anos, cara, para conseguir entender isso, sabe? Não é instantâneo, não é mágica, mas é um processo que todo dia melhora um pouco, todo dia fica um pouco mais fácil de você fazer e te traz resultados mais efetivos, né? Cara, tinha uma ideia que agora até me perdi, mas lembrei. Na psicologia, se eu não me engano, eu encontrei um conceito de distorções cognitivas, que são esses pensamentos que estão distorcidos no nosso cérebro de alguma forma, por conta de algum trauma, por conta de palavras de autoridade, enfim, por exemplo, uma relação mal resolvida com os pais, e aí eles disseram coisas que de alguma forma está marcada em você ainda, você nem lembra mais disso conscientemente, você não lembra qual é a frase exatamente que falaram para você que te marcou, mas aquilo ali conduziu a tua história de alguma forma. Isso é muito comum, né? Por exemplo, uma mãe dizer para a filha, eu não queria que você tivesse nascido. E, cara, por mais que você, que a criança ou que a pessoa esqueça essa frase, essa situação um dia, aquilo permanece escondido em algum nível. Né? E se você não desenterra aquilo vai te consumindo e vai te conduzindo de forma, eu diria inconsciente, mais ou menos, né? Aquilo que você não gostaria de viver. Há uma forma de vida que não é exatamente aquilo que você optaria se você se sentisse amado, desejado, querido na infância. Sabe? Eu Faz tenho toda a até a sensação diferença. que a gente busca inconscientemente meio que tornar aquilo real também, né? Então, como se às vezes ficar lá no fundo aquela coisa, tipo essa, uma ideia que a gente não deveria existir, ou a gente não tem valor, e daí a gente, não, já resolvemos isso, mas lá no fundo a gente meio que só quer só comprovar isso que é verdade, né? Então a gente entra em lugares errados, em relacionamentos abusivos, ou a gente Uhum. querer sofrer mais só pra falar, tipo, não, no final das contas, sei lá, minha mãe estava certa, uma coisa meio doentia, assim, que existe lá dentro. Se a gente não tem consciência, a gente não para pra olhar e pra limpar o negócio, né? Eu gosto muito da ideia, quando você fala do demônio, da ideia de limpar, sabe? Tipo, cara, é bem isso. A gente tira a sujeira todo dia, tá ligado? Tipo, a gente realmente vai lá e tira, né? Tipo, passa os que tem que passar no banho e sai, porque fala assim, isso aqui não é meu, entendeu? Eu carreguei da rua, isso aqui é sujeira, Covid, sei Uhum. lá.
Agora, por alguma razão, os pensamentos, a gente fala assim, não, os pensamentos é tudo meu, tá ótimo, tá tranquilo. Tipo, cara, melhor não tomar banho. Eu falei sobre isso, assim, se eu tiver que escolher entre escovar o dente e escrever, eu vou escrever, entendeu? Porque é muito mais danoso, no final das contas, o impacto que tem daquilo, tipo, tu não se limpar dessas ideias, do que ficar, tipo, limpando sujeira da pele, sabe? Então, tipo, e tem que limpar todo dia, porque suja todo dia, tá ligado? Tipo, Exato. continua sujando, né? Então, eu acho que é um bom jeito de ver, assim, é um bom jeito de ver, assim, me perguntaram, mas até quando que tu faz? Eu falei assim, cara, até quando que tu escova os dentes, entendeu? Quando que tu para de escovar os Uhum. dentes? Porra, não para, entendeu? Não para, exatamente. É o que você falou de sujeira, me lembrou agora do que eu tenho estudado de filosofia da tecnologia, né? Que a inundação de informação que a gente recebe todo dia, assim, é uma coisa absurda. O tanto de informação que jogam na nossa cara sem que a gente concorde com isso, né? Então, tipo, quem estiver vendo isso aqui no futuro no YouTube, em algum momento vai ter uma propaganda no meio. Eu tô aqui falando e vem alguém te anunciar alguma coisa, você tem que esperar 5 segundos para pular, às vezes 15 segundos sem poder pular, enfim. E é o tempo todo, né? A gente está ali no feed rolando e é propaganda o tempo todo e a gente quer a última notícia. Uma coisa que eu tenho pensado muito, né? A gente não é viciado em redes sociais. As pessoas que ficam com o celular o tempo todo não são viciadas em redes sociais, são viciadas em informação. Tanto que você pula de uma rede social para outra o tempo todo. Né? Você não é viciado em Instagram. Você fica no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no e-mail, volta para o Instagram, Facebook, LinkedIn, e-mail. Você fica indo e voltando em todas as redes sociais porque você quer estímulos mentais, você quer informação, você quer, no final das contas, sujeira. Né? Você quer sujar a sua mente mais, porque você não quer olhar para dentro de si. Você Então, não quer sentir o eterno vazio da existência. exato, exato. Então, quanto mais sujeira você colocar para dentro, é melhor, porque você não precisa olhar para dentro de si. Né? E a angústia vai sendo tapada de alguma forma, mesmo que muito momentaneamente, muito porcamente, É muito convenhamos. esforço, né? Isso que eu acho ineficiente esse sistema, né? O cara se esforça pra caralho, abre todo dia aquela porra do G1 lá pra ver o número de mortes de Covid, depois dá pra não sei o quê. E ele não para, tipo, a mente não pode parar um minuto, depois vai pro WhatsApp, vai pra lá. Tipo, é um esforço desse assim que ele para, já trinca os dentes, né, cara? Exato, se você parar um minuto para pensar, já fica desesperado, já quer pegar o telefone enfim, é muito engraçado isso, né? Como a gente se acostuma tão rápido com barulho, com ruído, com sujeira e não valoriza coisas simples, coisas pequenas, como me conhecer um pouco melhor, cara. Tipo, que voz é essa que tá me falando isso, que tá me trazendo essas decisões ou aquelas? Por que eu prefiro comer tal coisa do que tal coisa? Por que eu fico irritado quando minha mulher fala assim comigo? Por que, enfim, sabe? Se fazer umas perguntas muito simples e Putz. você ser honesto consigo mesmo e falar, cara, às vezes eu fico irritado porque ainda não sou maduro o suficiente, sabe? Tipo, não tem por que ficar irritado com isso, é minha imaturidade. Mas é mais fácil você fazer um esforço de fugir da sua responsabilidade de ser imaturo do que você quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho e dizer, eu sou imaturo, sabe? E eu, além disso, acho que tem um medo ainda mais fundamental, que acho que por isso que é um ato muito de coragem, que, pô, imagina o que vai acontecer se tu realmente parar pra ouvir e parar pra ver. Cara, será que tu tá onde tu gostaria de estar agora, sabe? Será que esse é o relacionamento que tu gostaria de estar? Tipo, será que essa é a vida que tu estaria vivendo? Será que esse é o trabalho que tu tá fazendo? Fala assim, putz, não, mas essa pergunta aí não vai dar pra fazer, não. Tipo, melhor deixar assim, tipo... Então, eu achei, de verdade, tem esse lado meio isso, sádico, assim, que quer meio que nos deixar num lugar menor, que de alguma forma é horrível, mas é confortável, assim. E eu não preciso fazer nenhuma mudança radical, não preciso impor nenhum limite, não preciso ser mais responsável pela minha vida, né? Então tem um certo conforto de eu ficar aqui, né, com o senhor Cocones, nessa sujeira toda aqui. Nossa, Uhum. tudo bem, pelo menos eu não tenho que fazer nada e realmente, tipo, ser o protagonista da minha vida. Tipo, então eu vou continuar aqui. Beleza, pode continuar, mas tem, mesmo se tu fizer isso por muito tempo, vai sempre lá no fundo, eu falo que tem isso, né? Tem essa ânima lá que fica assim, cara, não dá, amigo, tipo, tu sabe que dá pra ser mais, sabe? Tu sabe É. que tem algo mais pra ti. Isso vai gerando uma angústia ao longo da vida, né? Porque esse potencial, né? O id, né? Que o Jung fala de potencializar, ele fica lá apitando, né? Tipo, cara, tu pode mais, sabe? Tu pode mais, tu vai ter que olhar pra isso. Então, a questão tu vai ficar meio que rancoroso com 50, 70, 80 anos de idade e tentar resolver lá, ou só arregaçar as mangas, pegar um papel e uma caneta e começar a resolver agora, entendeu? Tipo, Exato,
É Cara, muito menos sofrimento, cara. as pessoas preferem passar o resto da vida sofrendo do que enfrentar um sofrimento momentâneo de abrir um caderno e escrever o que você está sentindo, sabe? É um absurdo, eu não consigo entender esse pensamento, né? Mas realmente isso assalta todos nós, né? Até nós que já somos praticantes, às vezes Com a gente certeza. tem essa tentação de não escrever. E tu para, cara, que idiota que eu sou, né? Eu tô querendo adiar meu sofrimento, não faz sentido, eu vou E eu sofrer não de sei se tu qualquer sente isso, forma. Bernardo, mas o dia que mais eu quero não escrever é que nem corrida. Tipo, cara, esse é o dia que eu tenho que escrever, entendeu? Às vezes vem com tudo assim, não, mas hoje não precisa, não, hoje não Uhum. dá e tal. E daí fica a mente tá lá, tá no lugar negro, já tá no lugar negro, tá ligado? Fala, não, mas eu tô cansado, hoje foi estressado, se perdendo os pensamentos. Hoje eu não vou escrever. Tu fala assim, cara, hoje é o dia que eu tenho que escrever, tem que botar esse negócio pra fora, tá ligado? O dia que mais precisa. Exato. Eu percebo que nos dias em que eu tô mais down, assim, mais na bad total, é o dia que eu mais preciso mesmo. E assim, sai textos que eu olho e fico, caraca, mano, saiu de mim. E eu mostro pros meus amigos e fica todo mundo assim, caraca, que maneiro, cara, que reflexão interessante e tal. Eu fico, cara, isso aí é fruto do pior de mim, sabe? Do meu pior momento. E que me trouxe um alívio absurdo. Poxa, então eu quero fazer isso todo dia, né? Se isso faz bem pra mim quando eu tô mal, imagina quando eu estiver bem. Vai fazer um bem maior ainda, né? Cara, eu fiz umas outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente já acabou conversando sobre tudo junto. É, já foi tudo respondido, né? E acho que acabou Ah, no tempo também, não acabou? eu não sei, cara, eu tô sem relógio aqui hoje dessa O meu tá vez. 58 aqui, daqui a pouco vai apitar ali, não tem mais Ah, 5 daqui a minutos. pouco vai dar 2 minutos. Ele não tá apitando mais 5 minutos, ele tá apitando 2 minutos. Tá me Dois deixando com minutos. raiva. Daqui a Porque não pouco. dá tempo nem de fazer nenhum encerramento direito, né? Você fica assim, ué, 2 minutos, corre, corre. Bom, então, cara, basicamente isso, só para finalizar aqui, é, a escrita terapêutica, ela abre um leque de opções, assim, não é só para quem consegue fazer desse modo, mas ela apresenta diversos modos para que você consiga escrever um pouco todo dia, sabe? Então é pra galera que acorda cedo e já vai escrever, é pra galera que só consegue escrever de noite, é pra galera que, por exemplo, tá cheio de tarefa e filho correndo pela casa e não sei o quê, e você encontrar aqueles 5 minutos que você consiga colocar, nem que seja 2 palavras, tipo, tô com raiva, sei lá, 3. Enfim, tem modos, tem modalidades para todo mundo, de todas as formas. Tem modalidades em que você vai escrever e vai queimar o papel, vai jogar fora. Tem modalidades em que Já você fiz também. vai. Esse também. Sim, é muito bom, por exemplo, você escrever pensamentos, aqueles mais aterrorizadores, né, que te fazem mais mal, que te prendem ao passado de forma terrível. Você bota fogo naquilo e fala, chega, eu não quero mais isso, né? E, Ritual, mas é um ritual que funciona muito bem. Não precisa ter nada de mística, nada de grande espiritualidade. É um rito de passagem. Né? Tô total. jogando fora isso aqui e quero recomeçar um novo capítulo na minha vida agora. Né? Eu gosto muito de fazer com contos. Né? Eu vi que pouca gente costuma fazer isso. Apareceu aqui, 2 minutos. Desculpes. Criar contos sobre o que você está sentindo, por exemplo, imagina a sua Cara, ansiedade isso é como um muito animal monstro. também. Muito animal. Exato. Você imagina a tua ansiedade como um monstro. E aí, descreve esse monstro. O que ele fez? Onde ele cresceu? O que ele está fazendo agora? Né? Enfim, se colocar dentro de alguma história, filme, livro que você goste. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Então, como está encerrando aqui 1 minuto e meio, eu queria só avisar o pessoal que está acompanhando aí que eu estou lançando um livro sobre escrita terapêutica, onde eu vou abordar cada um desses temas junto com a psicóloga Laurine e dando modelos práticos, né? E para quem não conseguir fazer nada, no final ainda tem um bônus são 5 dias guiados, que você precisa fazer passo a passo, assim. Se você não conseguir jogar nada por si mesmo, a gente vai te pegar pela mão e vai te levar para essa prática. E tem um capítulo bônus de formação do imaginário também, são 2 capítulos bônus. E, cara, Ansioso é pra esse isso. livro, cara. Poxa, eu tô ansioso para ver o teu trabalho sobre escrita também, que você vai lançar, né? Então, fazer só um hype rápido, vamos esticar um pouco mais, né? Eu quero fazer 21 dias de desafio mesmo, e com perguntas guiadas e tal. Então, acho que para quem começar com o livro depois e quiser dar uma reforçada em mais, acho que vai ser super bom fazer essa avanço. Depende daqui um mês e meio, eu vou lançar esse produto. Tô bem animado. Eu fiz 7 dias, a galera já super ficou pilhada. Eu quero dar 21 dias com perguntas diferentes, guiando assim. Acho que, Maneiro. cara, depois pegou. Depois de 21 dias ficou, entendeu? Virou um Exato. produto terapêutico. Então, é isso. Cara, muito obrigado pelo convite.
Pô, eu que agradeço você ter aceitado em cima da hora, assim, tu botar a filha pra dormir pra poder gravar live e tal, né? Nossa, foi um Então, prazer. vai ser incrível. Pessoal, aí, então, compra o livro, faz os exercícios do livro e depois tem o curso do Adriano. E aí vai ser um complemento perfeito. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Vamos lá, só subindo. Stonks. Muito obrigado, irmão. Valeu.